Olá, pessoal. Eu sou a professora Andressa Santos e vou trabalhar com vocês a Língua Inglesa 3, Módulo 1, Unidade 1. Vamos lá? Nós vamos ver nessa unidade, pessoal, um tempo verbal chamado Present Perfect. Present Perfect. Estamos no final, caminhando para o final do módulo. Estamos caminhando para o final dos tempos verbais. E hoje nós vamos ver o Present Perfect. Quando é que ele ocorre? Qual que é a função dessa flexão verbal, professora? O present perfect é utilizado para indicar um vínculo entre o presente e o passado. O tempo em que a ação ocorre é anterior ao presente momento, mas não é especificado. E geralmente estamos mais interessados no resultado do que na própria ação. Então, como que isso acontece? Esse tempo verbal, present perfect, é algo que nós não temos na nossa língua. Por exemplo, nós vamos dizer que viajamos para a Europa 3 vezes no ano. Quando que foi isso? Foi nesse ano, no ano passado, eu não sei dizer. Então, quando eu não tenho uma marca de tempo definida, eu tenho aqui um tempo chamado present perfect. Lembrando mais uma vez, é muito difícil eu tentar traduzir essas orações para a língua portuguesa. Por quê? Porque nós não temos esse tempo verbal na nossa língua. Então, olhem lá. Um cuidado. Tome cuidado. Be careful. Pode haver um tempo verbal com forma semelhante no seu idioma, mas o significado provavelmente não é o mesmo. Então, no português, nós não temos essa tradução ao pé da letra. Vamos lá aos exemplos. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Então, se eu fosse traduzir para a língua portuguesa, seria mais ou menos assim. Eu tenho morado no Rio de Janeiro desde 2010. Então, sou um pouco estranho, porque a gente fala de que forma? Ah, eu moro no Rio de Janeiro desde 2010. Eu disse aqui em algum momento quando de 2010 foi? Não. Eu moro lá até agora? Sim. Então, o present perfect diz que é uma ação que começou no passado e ela se estende até o presente momento da fala. Então, quando eu digo a vocês, I have been living in Rio de Janeiro since 2010, quer dizer que eu moro lá desde 2010 e ainda continuo morando. Eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Esse since aí, aqui, ele sempre vai indicar desde, tá, pessoal? E ele vai ser muito usado no present perfect, assim como for. Outro exemplo. Formando o present perfect. Como que é a formação do present perfect, Andressa? Olha lá. O present perfect de qualquer verbo é composto por 2 elementos. Quem são eles? A forma apropriada do verbo auxiliar to have or has, porque ele vai ficar no simple present. Prestem atenção, pessoal. Vamos voltar lá ao primeiro módulo. O que é o simple present? São os verbos que vai mudar na third person, ou seja, na terceira pessoa. Quem são as terceiras pessoas do personal pronoun? He, she or it. Então, se eu tenho o she, um he or um it, não posso colocar have. Eu tenho que colocar has. Mas para as outras pessoas, eu vou colocar o verbo auxiliar normalmente. Então, has or have. Has para he, she or it. Plus o past participle do verbo principal. Andressa, o que é esse past participle mesmo? Eu lembro que você já falou em algumas aulas anteriores, mas eu não me recordo. Vocês vão sempre lembrar de uma tabela que eu falo para vocês guardarem com carinho perto de vocês quando vão estudar o inglês. Por quê? Essa tabela vai ter o verbo no infinitivo, o verbo no passado e o verbo no past participle. Sorry. Como que funciona? O que acontece? Eu tenho os verbos regulares, que vai ficar acrescentado a eles o ed. Então, se eu vou falar, por exemplo, walk, eu vou acrescentar ed nele no final, para falar no passado simples, walked. E no past participle, o walked também, porque eu só acrescento ed. Porém, entretanto, todavia, eu tenho os verbos irregulares.
Então, a eles são modificados, às vezes, toda a forma. Exemplo, o verbo ir, go. No passado, ele é went. No past participle, ele é gone. Então, ele muda totalmente a forma. Como que eu vou, Andressa, apreender esses verbos? Praticando. Então, olha só. Pay attention. A forma do past participle de um verbo regular inclui o radical, o ed, como eu disse, played, arrived, looked. Para os verbos irregulares, nós precisamos consultar essa tabela, certo? Não esqueçam. Então, como que é a formação do present perfect tense? Nós temos a forma afirmativa, affirmative form, que é composta do subject, do meu sujeito, plus o verbo auxiliar, o auxiliary, have or has, plus past participle. I have tried sushi before. Eu já tinha provado sushi anteriormente. Negative form, eu vou ter meu subject, plus have or has, e depois o not, a negação. Então, a negação sempre virá após o meu auxiliary, após o meu verbo auxiliar, que aqui é o have. Tried sushi before. E a interrogative form? Lembrem-se, eu sempre vou jogar o meu sujeito para depois do meu verbo auxiliar. Então, o meu verbo auxiliar troca com o sujeito e o meu sujeito fica no lugar do meu verbo auxiliar. Olha lá. Have you tried sushi before? Você já comeu sushi anteriormente? Então, para eu fazer uma question, eu troco o meu sujeito com o meu verbo auxiliar. E para eu fazer uma negação, eu faço uma troca não. Eu coloco esse not após o meu auxiliary, ok? Professora, eu posso ter aqui uma contração? Pode ficar I haven't tried sushi before, ok? Então, de novo, olha lá. Aqui eu trouxe para vocês eles contraído na forma negativa. Então, na forma afirmativa, o verbo é to walk. I have walked. I haven't walked. E na interrogativa, have I walked? Dificilmente eu farei essa pergunta a mim mesmo, né? Só se eu estiver me olhando no espelho, mas ok. You have walked? You haven't walked. Have you walked? Então, essas daqui são as formas. O que eu quero sempre que vocês mantenham a sua atenção é na terceira pessoa. He, she, or it has walked. He, she hasn't walked. Has he, she, or it walked? O resto, todos vão manter a mesma forma, certo? Olhem lá. Mais uma vez, eu posso transformar esse sujeito, na terceira pessoa e na negação, fazendo a contração. She has visited. She has not or she hasn't visited. Teacher, eu esqueci do hasn't. Eu posso colocar o has not sem problema algum. Se acaso vocês forem viajar, forem aos Estados Unidos, for example, a fala é muito rápida do americano, então essa contração ela vai existir. E aí talvez vocês vão se atentar na hora de escutar, porque ele vai falar isso, she hasn't visited. Por quê? Porque ele gosta dessa contração. Talvez o britânico, sendo mais polite, não se importe de colocar isso bem certinho. She has not visited, ok? Todas as duas formas estão corretas. Não esqueça, pessoal, parece difícil, mas you can do it. Isso foi uma frase muito comum numa fala de um ex-presidente americano. You can. Vocês podem. Pratique, leiam, tenham essa tabela ao lado de vocês e good luck, boa sorte. Até daqui a pouco.